E você sabia que o América do México pode ser o substituto do Lyon no grupo do Flamengo no Mundial? Já já eu detalho para vocês essa situação. Em relação ao Vitinho, o Vitinho tem uma vontade de voltar ao rubro-negro e o Andrés Pereira também. O Andrés Pereira tá babando para voltar para o rubro-negro, falando sobre a nossa base. O nosso sub-17 fez barba, cabelo e bigode, metemos 6-0 no Volta Redonda com o show do Ian Roberto, né? Um show sem imagens mais uma vez, né? Complicada essa situação. Sobre o nosso sub-20, tomou um vareio do Vasco, infelizmente, no Campeonato Brasileiro, com uma expulsão por causa do vento. Já já eu falo para vocês o porquê. Em relação ao retorno do Pedro, a melhor notícia possível ela veio. E sobre o Léo Pereira, né? Esse lance aí que a gente está vendo foi um lance bem complicado. A lesão não foi confirmada, mas ele será reavaliado. Deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Irmão, em relação aí ao Mundial de Clubes, a situação é a seguinte sobre o substituto do Lyon. Você sabe que o Lyon ele foi excluído pelo menos temporariamente pela FIFA, porque o dono do Lyon é o mesmo dono do Pachuca. Não pode dois clubes com o mesmo dono participarem desse Mundial de Clubes. A FIFA ela excluiu o Lyon, só que o Lyon ele apelou para a corte arbitral lá na Suíça para tentar voltar para esse Mundial, né? O James Rodrigues é um jogador lá do Lyon, ficou muito chateado com isso. E o que a FIFA determinou? O julgamento do Lyon, ele acontecerá dia 23 de abril, tá? O Lyon tem a chance de voltar ao grupo do Flamengo. Caso realmente essa exclusão seja determinada, a FIFA ela pretende o quê? Que os dois melhores colocados, tanto da Conmebol quanto da CONCACAF, eles façam uma partida entre eles para definir quem fica com essa vaga no grupo do Flamengo. E quais são esses dois clubes? A América do México, que é um velho conhecido da torcida do Flamengo, né? Pelo lado negativo, a gente lembra bem, e também o Los Angeles. Então, o Los Angeles, que foi o segundo colocado da Conca Champions contra o América do México. Então ficaria com um desses dois clubes a vaga com a exclusão do Lyon. Mas lembrando que dia 23 de abril tem esse julgamento no CAIS e caso realmente o Lyon seja excluído, aí teremos essa partida para determinar quem fica com essa vaga no grupo rubro-negro. É isso. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês têm alguma preferência entre América do México e Los Angeles, né? A gente tem um trauma com a América do México numa partida que a gente, infelizmente, na despedida do Joel Santana, sofremos um revés inesquecível, né, do lado negativo para o América do México e saímos da Libertadores da América. Não lembro com precisão qual foi o ano, mas foi um jogo bem traumático. Então é a nossa chance da revanche contra o América do México ou pegar aí o Los Angeles nesse grupo do Flamengo. Vamos aguardar esse julgamento dia 23 e qualquer atualização a gente traz para você, porque você é a peça mais importante do canal Flageral. Irmão, é aquilo que eu falo sempre, né? O jogador acaba saindo do Flamengo, mas o Flamengo não sai do coração dos jogadores. Vou falar o caso curioso de dois atletas que saíram do Flamengo, mas têm o desejo de voltar ao rubro-negro. Um é muito curioso, né? Que é o Vitinho, e o outro é o Andrés Pereira, mas são dois jogadores que saíram do Flamengo e com uma reclamação muito grande da torcida, né? A torcida queria a saída dos dois e aconteceu. Só que os dois jogadores, eles não conseguem sentir aquela emoção que se tinha vestido vermelho e preto. Então, vamos começar falando do Vitinho. Vitinho, ele deu uma entrevista há uns 4 dias atrás e ele revelou que sente muita falta da nação rubro-negra e se pudesse, e se fosse desejo do Flamengo, ele voltaria porque continua sendo um sonho de criança, assim como ele veio da primeira vez, contratação mais cara na época da história, não deu muito certo, a nação rubro-negra pegou no pé e ele saiu do Flamengo. Não teve um custo-benefício muito bom para o clube de regatas. Mas, em relação ao Andrés Pereira, há realmente uma simbiose, né? O desejo do Flamengo em ter o atleta de volta e o atleta, segundo o jornalista Gabriel Reis, tem o desejo de voltar para o Flamengo e não irá renovar o contrato com o Furlan, né? Ele tem contrato até o meio de 2026, o Flamengo até tentou uma contratação, até sondou a contratação dele em janeiro, só que os valores estavam muito altos. Então depende também da parte financeira e do desejo do Flamengo em ter o atleta de volta, porque, segundo o jornalista, o atleta
quer voltar para o Flamengo caso ele volte para o Brasil. Ele bota o Flamengo realmente como uma prioridade. E aí eu deixo esse questionamento para os senhores. Aceitariam a volta do Vitinho? Aceitariam a volta aí do Andrés Pereira? São dois jogadores polêmicos, né, relacionados ali ao Flamengo, com valores altos em relação ao Vitinho e não uma entrega muito grande, né, o que a gente desejava que o jogador fizesse em campo, ele não conseguiu demonstrar no tempo que ele passou no Flamengo. Em relação ao Andrés Pereira, realmente ele ficou marcado por aquela final da Libertadores, então o questionamento é válido. Aceitariam os dois? Aceitaria um dos dois? Por favor, sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora, rapaziada, falando sobre a nossa base, mais especificamente sobre o nosso Sub-20 e também Sub-17. Jogamos na sexta-feira o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, né? E foi um desastre contra o Vasco, já eu explico para vocês. E no sábado, jogamos contra o Volta Redonda pela Taça Guanabara do nosso Sub-17. Vamos começar falando sobre a boa partida que o Flamengo fez. Metemos 6-0 no Volta Redonda. Infelizmente, galera, pelo amor de Deus, não aguento mais isso sem transmissão da Flamengo TV. Eu realmente não consigo entender o objetivo de não mostrar as nossas jovens joias, não valorizar as nossas jovens joias. Até na Flu TV passa o Sub-17, na Vasco TV passa o Sub-17, na TV do Botafogo, praticamente em todos os clubes do Brasil, eles têm transmissões ao vivo da base. E o Flamengo, para mim, teve um retrocesso sem a transmissão dos nossos jogos. Espero que isso mude. Mas vamos lá. Sábado o Flamengo jogou contra o Volta Redonda com um show do Rian Roberto, né? A gente fica carente de poder ver os lances desse grande jogador. Rian Roberto fez 2 gols nessa partida, o Vitor Hugo fez 2 gols, o Pedro Henrique fez 1 gol e o JV Couto, ele fez mais 1 gol para o time rubro-negro. O Flamengo venceu por 6-0 e tá bem tranquilo na Taça Guanabara Sub-17. Realmente foi um show da nossa molecada pelo placar, mas infelizmente sem as imagens a gente não pode ter noção do que realmente aconteceu na partida. Em relação ao nosso Sub-20, jogamos contra o Vasco aqui no Luso Brasileiro, né? É um estádio conhecido como o Estádio dos Ventos Uivantes, porque venta muito lá naquele estádio. Em 1970, para vocês terem uma ideia da força do vento nesse estádio, o Birajara, que era goleiro do Flamengo, ele estava com a bola em mãos, chutou a bola e aí aconteceu um gol de goleiro, se eu não me engano, um dos primeiros gols de goleiro aqui no Brasil. E foi um gol motivado pelo vento, né? Os jornais da época mostram isso. O vento estava tão forte que surpreendeu o goleiro adversário. E, infelizmente, galera, o Léo Nanete, que é um grande goleiro, ele foi surpreendido também pelo vento, né? A gente não pode negar que a posição dele estava numa posição meio complicada, mas o vento ajudou bastante, né? A bola quicou e ele iria tomar um gol de goleiro. Eu não sei se era melhor tomar o gol de goleiro ou ter sido expulso como aconteceu, porque ele botou a mão na bola fora da área e aí o árbitro expulsou o jogador e o Flamengo ainda conseguiu segurar o 0-0, ainda teve chances no primeiro tempo, mas quando iniciou o segundo tempo, irmão, a parte física do Vasco estava lá em cima e a gente não conseguiu desempenhar o nosso futebol. Perdemos e foi um vexame, perdemos de 5-0 para o Vasco e precisamos da recuperação no Campeonato Brasileiro, porque estamos zerados na tabela na última colocação. Lembrando que a primeira rodada ela foi adiada. Então, a partir do começo de abril, teremos o jogo da 4ª rodada e depois o jogo da 1ª rodada. Vamos ficar atentos porque quinta-feira o Flamengo volta a campo e a gente torce de coração para que dê tudo certo. Mais um clássico, dessa vez o clássico contra o Fluminense. Então uma grande partida, a gente precisa se recuperar nesse Brasileirão Sub-20. E é isso, galera, eu fico somente mais uma vez lamentando a falta de transmissão da Flamengo TV nos nossos jogos da base. E rapaziada, apenas uma curtinha aqui para falar sobre o Pedro, né? Estão com saudade do Pedro? Vocês sentem falta do Pedro dentro de campo? Eu sinto bastante falta do Pedro dentro de campo, é um artilheiro nato, para mim um dos melhores centroavantes do mundo inteiro e a previsão para a volta dele, o Felipe Luiz já bateu o martelo. No mês de abril,
o Pedrão ele retorna, né? A tendência é que ele volte ou contra a LDU no dia 19 ou contra o Corinthians, que será a última partida no mês de abril. Mas é isso, está na fase final de recuperação. A gente torce para que ele volte 100% e não tenha nenhum retrocesso nessa recuperação aí. Uma grave lesão no joelho, graças a Deus não foi uma lesão mais grave. Poderia ter tido um problema no menisco também. Um jogador muito próximo da sua volta e rasgado por elogios, até mesmo pelos nossos centroavantes, né? Juninho rasgou de elogios o Pedro, falou que não existe concorrência com o Pedro. Pedro é centroavante de seleção brasileira. E o Wallace falou também, né? Que se inspira muito no Pedrão fazendo gols. O Wallace que foi pincelado pelo Filipe Luís para poder jogar como centroavante. Para quem não sabe, ele não era centroavante. Antigamente ele jogava aberto pela direita, às vezes aberto pela esquerda, mas geralmente aberto pela direita, e o Filipe Luís enxergou nele um jogador de muita frieza na frente do gol, por isso que colocou ele como centroavante. Hoje em dia ele manda muito bem dentro de campo e ainda exalta o centroavante principal, que é o Pedrão, que graças a Deus volta nesse mês de abril. E aí, gostaram dessa notícia? Rapaziada, Campeonato Brasileiro começou e eu queria falar sobre o Léo Pereira, que fez um gol nessa última partida contra o Internacional. A gente jogou um primeiro tempo mais burocrático, mas no segundo tempo, uma coisa que eu sempre falei do Filipe Luís, isso aí eu via desde a época do Sub-17, do Sub-20, e sempre bati nessa tecla, né, que ele consegue mudar o panorama do jogo no intervalo, né, no vestiário, ele consegue mudar o time, como ele fez também na base, ele fez nessa partida contra o Internacional. Até porque o Flamengo fez um primeiro tempo realmente burocrático e no segundo tempo o Flamengo já entrou com tudo dentro de campo, né? Conseguimos fazer um gol bem no comecinho, esbarramos ali num grande goleiro do Internacional, que foi muito bem, né? Para quem não sabe, aquele lance que o Juninho meteu a bola na trave, o goleiro deu uma levíssima desviada. Se não fosse essa desviada do goleiro, a bola teria entrado, né? O Juninho teve algumas oportunidades para fazer o gol. O Wallace entrou muito bem, é um moleque que o Filipe Luís pegou ali, pincelou ele, tirou ele da posição e colocou ele como centroavante porque enxergava a qualidade do Wallace. E não é à toa, né? Ele botou fogo no jogo, quase marcou o gol ali da vitória do Flamengo, mas infelizmente no final do placar ficou 1-1 no apito final do juiz. E em relação ao Léo Pereira, ele sofreu realmente uma forte pancada no joelho. Eu lembro daquela pancada que sofreu o Ayrton Lucas e ficou muito tempo afastado, né? Conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, o lance ali, meio que a perna dele ficou meio presa no gramado, ele tomou uma pancada num lugar ali onde o movimento do joelho não foi um movimento natural. Então, por causa disso, a pancada foi muito forte, deu para ouvir o barulho durante a transmissão e o jogador será reavaliado, mas a princípio ele não tem nenhuma lesão confirmada, tá? Logo depois desse lance ele foi para o banco de reservas, botou gelo e a gente fica nessa expectativa para novas atualizações do Flamengo, porque é um jogador que o próprio Léo Ortiz falou, né? Tá em grande fase e caso realmente ele esteja contundido, será um grande desfalque para o Flamengo, né? Fará muita falta para esse time rubro-negro. O próprio Léo Ortiz falou, a pancada foi muito forte, a gente deseja o bem do Léo Pereira e a gente fica nessa expectativa. Então é isso sobre a partida do Flamengo. Começamos o Campeonato Brasileiro não da maneira que a gente queria, porque perdemos 2 pontos, jogamos com o Maracanã quase lotado e desperdiçamos, mas também a gente não pode tirar o mérito do Internacional, que é um grande time, conquistou o seu título no estadual, assim como o Flamengo também. É um adversário que, ao meu ver, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, só que jogando em casa não podemos desperdiçar pontos, porque os pontos que são válidos na última partida são válidos também na primeira. E chega no final do campeonato, esses pontos acabam fazendo muita falta para o time do Flamengo. É isso sobre a partida e também sobre a situação do nosso zagueirão, Léo Pereira, mais conhecido como Carolina. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus. Se vocês puderem, coloque a hashtag lá, Flamengo TV, volta transmissão da base, porque tem feito muita falta para a nação rubro-negra. É isso, tenha uma semana abençoada, até a próxima e saudações.